Oi, tia Carol. Oi, Cami. Gente, como sempre, eu vou esperar um pouco só para as pessoas entrarem. Oi, Gabi Sá. Gente, só mais um minuto. Aí eu já começo. Oi, Fê. Ai, gente, esses comentários são muito bons. Fê, eu te dei oi. Ah, tá. Gente, vou começar, enfim. 7-2 já. Essa semana eu tô fazendo uma live extra, né? Eu nunca faço sexta-feira. Mas eu acho que, enfim, eu queria trazer atores jovens pra conversar também. E eu tinha algumas pessoas que eu queria conversar, então eu não quis deixar de falar com nenhuma delas. Então eu decidi fazer uma live a mais. E eu acho que, enfim, eu acho que como eu conversei só com pessoas que já estão, assim, já tem uma vasta experiência no teatro e tudo mais, eu achei que seria legal também trazer pessoas que são da minha geração. Então, pra vocês não acharem também que sou só eu aqui falando de teatro, pra vocês verem como existem pessoas que também falam de teatro e gostam de teatro, enfim. Então, por isso, eu tô fazendo essa live extra. Então, vai ser hoje, amanhã e domingo. E semana que vem vai ser a última semana, porque depois eu vou repensar o formato, vou ver como eu vou fazer. Então, essa é a penúltima semana de lives. E hoje eu vou conversar com o Thales Cabral. Deixa eu ver, ele já tá aqui. Ai, gente, meu papel com as minhas... Oi, Oi, Natália, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo direito? Tudo. Ai, calma. Tô te ouvindo. Vou aumentar o volume aqui pra mim. Você me Então, ouve? eu tô ouvindo. Eu queria agradecer muito, assim, você ter topado conversar comigo. É o que eu tava falando, eu realmente me senti um pouco sozinha, assim, sabe? Conversando sobre teatro, tentando fazer as pessoas verem que, de fato, o teatro é muito legal. E aí eu pensei, nossa, eu Sim. preciso conversar com atores jovens e, querendo ou não, expandir as pessoas, né? Porque eu pensei, vou conversar com os meus amigos, mas eu também tinha curiosidade para saber o que outros atores jovens pensam sobre teatro, porque, querendo ou não, eu converso muito com o pessoal do Tapa, né? Dos atores mais jovens que Sim. estão. E aí eu pensei, nossa, por que não trazer outros atores jovens para eu também conhecer, conversar? Então, queria agradecer mesmo a sua participação e, Valeu você. e queria falar para as pessoas, quem tiver pergunta, quiser mandar, eu vou tentar falar assim durante a live. Vou começar com a pergunta de sempre, a pergunta inicial. Como você começou a fazer teatro? Como que começou isso na sua vida? Ahn, Olha, desde que eu me conheço por gente, eu fazia teatro. Eu comecei muito pequeno. Bom, primeiro oi pra todo mundo que tá aí embaixo. Eu comecei quando eu tinha 7 anos de idade. Eu morava em Curitiba. E eu Uhum, lembro que foi um pedido meu. Eu queria muito fazer teatro, pedi para meus pais. A gente foi atrás de um curso de teatro na cidade e eu comecei a fazer. E eu sempre tive muita certeza que eu queria participar desse universo, sabe? uhum, Quando eu era pequeno, eles me levavam muito ao teatro. E eu acho que aí já entra o lance enfim, influência, né? Eles me motivavam bastante. E na escola, eu lembro que eu ia muito pro teatro com a escola, de entrar em ônibus e ir para teatro, sabe, longe, assim. E eu sempre gostei muito, ficava encantado.
eu saía realmente muito. Eu sempre saía do teatro muito quieto, assim. Era um Quer? pirralho e eu saía mudo. Eu não falava. Eu achava tudo meio sem graça na vida real, sabe? O pessoal brincando no ônibus e eu ficava pensando tudo que eu tinha assistido, tudo que eu tinha vivenciado lá dentro. E parecia que a ficção era mais interessante que a realidade. E aí eu lembro que, enfim, foi isso que me motivou muito a procurar um curso de teatro e começar a experimentar um pouco desse mundo, sabe? Uhum. E aí, desde os 7 anos, você não parou mais de fazer teatro? Não parei, eu fui migrando de uma escola para outra em Curitiba Uhum. e eu comecei a fazer bastante teatro lá. Inclusive, a primeira peça profissional que eu fiz, eu lembro que o elenco inteiro era um elenco adulto e era uma peça bem forte, falava sobre relação de pais e filhos e tinha um pai que tinha uma relação péssima com o filho e ele tinha uns flashbacks de vez em quando e eu fazia esse menino, o filho pequeno. E então eu sempre tive nesse mundo assim com adultos, sabe? Isso é Uhum. interessante também. E aprendia muito com eles, demais. E comecei a fazer muito, muito teatro lá e nunca parei, assim. Então, sempre foi um sonho, assim, tipo, ser ator. Todo mundo, quando perguntava o que você quer ser quando você crescer, falava ator? Ou isso veio depois, assim? É. Falava, eu tinha certeza que era o que eu queria. Inclusive, a gente tem um guardanapo, que era uma vez a gente foi para um restaurante em Curitiba, eu era muito pequeno. E aí ali eu peguei esse guardanapo e comecei a escrever qual era o meu sonho. E aí eu escrevia, meu nome é Thales. Oi, meu nome é Thales, eu tenho 8 anos e meu sonho é ser ator. E aí a gente guardou esse guardanapo que eu tenho até hoje. Nossa! Ah, E engraçado. quando você era criança, assim, como que foi a escolha de fazer uma escola profissionalizante de teatro? Assim, você achava que era necessário? Você fez o Wolf, né? Aqui em São Paulo fiz. É. Eu também. Então, É, uhum, pois é, tem muita gente que vem de lá. E eu lembro que quando eu vim para São Paulo, eu tinha essa ideia certa de que eu queria continuar fazendo um curso de teatro, né? E aí comecei a buscar várias. E eu sempre achei muito importante isso. Eu acho que a gente aprende muito teatro fazendo. Isso eu fui entendendo assim é, nos anos, sabe? Experimentando. E eu acho que realmente a gente aprende muito no palco. Mas também, assim, é uma junção, sabe? Tem o palco, mas a gente precisa. Eu sentia que eu precisava disso, sabe? Do teórico, eu precisava entender mais do mundo, os autores, ler bastante. E aí eu acho que o curso ele foi dando nome para algumas coisas que eu já tinha meio que experimentado, sabe? É, uhum. no palco e eu fui entendendo. Falei, então é isso. É interessante quando a gente dá nome para as coisas, né? Então eu acho que o curso foi muito importante nesse sentido. Nossa, quando eu saí do Wolf, eu lembro que, juro pra você, eu lembro dessa cena. Depois da peça de formatura, meu Deus, eu não sei nada. Tipo, eu lembro de perceber que realmente, assim, se eu quiser ser atriz, eu vou ter que estudar muito. É isso que você falou, né? Lá eu meio soube os nomes das coisas, mas eu percebi que, meu Deus, se eu quiser de fato seguir isso, eu vou ter que estudar muito. Algumas pessoas têm a ideia quem sai de lá formado, sou ator. E não, né? Acho que tem um. Exatamente, assim, quando você percebe Não. que não é isso, dá um. Meu Deus do céu. E assim, e não existe uma fórmula, né? Tem muita gente que Uhum. entra num curso de teatro achando que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, seja em qualquer veículo, né? E Sim. não é bem assim. E como não tem uma fórmula, a gente também sai de lá, sai sempre dos cursos um pouco órfão, né? A gente nunca sabe qual caminho trilhar e tudo isso a gente acaba, eu acho que cada um acaba descobrindo assim, é, com experiência pessoal, sabe? É fazendo, errando. Eu já fiz algumas coisas que eu lembro que enquanto eu fazia, eu falava, cara, acho que não é isso que eu quero fazer, sabe? Então, é importante fazer, fazer, fazer. E eu acho que quando a gente erra, quando a gente faz coisa que a gente não se identifica muito, que você também vai formando o artista que você é, né? Porque isso é muito importante também, entender o que você quer fazer, o que te instiga, né? Uhum. É uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, assim. Eu sempre assisti muito teatro, e eu amo assistir teatro. Amo mesmo, assim, sabe? E eu noto que algumas peças que eu ia assistir,
eu ficava tentando entender qual era o propósito daquilo, sabe? Por que que eles estavam. Por que montar esse espetáculo hoje, Uhum, com essa direção? Então, isso foi assistindo que eu comecei a trazer essas questões para mim também, sabe? Thales artista, assim. sim. Que pensar mesmo o que, que me motiva enquanto artista para sair produzindo e entrar nos projetos que eu acredito também. Quando você saiu da escola, você se viu um pouco nessa de, meu Deus, o que fazer agora? Como que foi, assim, essa saída, sabe, para o mundo profissional, assim? Total. O que acontece em Curitiba, eu já tinha feito uns 3 cursos. Então Uhum. acontecia um pouco esse movimento de fazer o curso, chegar no fim do curso e aí, tá, e agora? E aí eu entrava em outro curso, sabe? Então eu nunca tive essa ideia na cabeça de que eu faria aquilo ali e pronto. No momento que acaba o curso, acabou e Uhum. meu Deus, me ajudem, sabe? Sempre eu entendi como esse processo, é um ciclo, né? Então, quando eu terminei lá, eu fiquei pensando, tá, para onde eu vou agora? E aí fui prestar EAD depois e sempre nessa ideia de não parar mesmo de estudar, sabe? Uhum. Você fez EAD depois ou não? Eu fiz um ano, aí eu tranquei para fazer uma peça, aí voltei no ano seguinte e tranquei para fazer outra peça, e aí eu perdi a vaga. Ah, entendi. E com essa coisa, assim, do teatro, né? Ah, o que você quer ser atriz? Sempre tem essa coisa, ah, tá, mas o que você quer ser mesmo? Assim, eu já ouvi muito isso. O que você faz? Ah, eu estudo teatro, quero ser atriz. Ah, mas e fora isso, né? Você já ouviu isso? Assim, tem essa coisa pra você um pouco do plano B? Tipo, como funciona isso pra você? Eu acho que é mais uma coisa das pessoas, né? Porque assim, como eu acho que eu fui entendendo a profissão meio cedo, assim, então eu sempre respeitei muito, muito mesmo, assim, a profissão. Eu era daquela turma de que do não posso tenho ensaio, sabe, na escola. Sim. O pessoal me convidava para sair, para fazer alguma coisa, eu nunca podia, eu tinha ensaio. Eu realmente sempre levei com muita seriedade, assim. Então, eu noto que é uma ideia muito equivocada das pessoas, né? Uma ideia do senso comum, eu acho. Mas que eu acho que faz parte. E aí, enfim, quando tinha esse tipo de pergunta, eu tentava desconstruir, assim, falava, não, mas é a minha profissão, assim como a sua, sabe? É uma ideia meio, acho que, confusa das pessoas, assim. Sim. E Mas, sim, mas eu ouvi bastante, eu ouvi bastante. você teve esse medo, assim, de, tipo... por exemplo, você quis fazer alguma faculdade depois, fora EAD, você tentou fazer algum curso para ter esse plano B? Ou você acha que isso não, assim, não é necessário? Não sei. Eu fiz faculdade de cinema Ah, quando eu saí da escola, escola, né, ensino médio. E aí eu fiz faculdade de cinema, mas a mesma coisa, tranquei por conta de um trabalho como ator. Então, assim, o trabalho acabava sempre me chamando, sabe? ah, eu fiz, Mas eu teria continuado. eu fiz um semestre de cinema. Assim que eu saí da escola, eu prestei direito. Meu pai é advogado e tudo mais. Ele nunca me obrigou a fazer direito, mas eu Aham. sempre quis segurança, assim. E aí eu Sim. fiz direito e prestei cinema na FAP, entrei, e aí eu fiz um semestre, e eu não sei se você sentiu isso, eu sentia muito, eu via muito como a produção do cineasta, enfim, do diretor, como é muito difícil, é tão difícil, o cinema é tão difícil quanto o teatro, né? Aí eu falei, meu Deus, tipo, e aí foi na época que eu fazia Wolf, direito e cinema, aí eu falei, Meu acho que eu, Deus. pois é, aí eu falei, acho que eu vou ter que escolher alguma, né? Aí eu larguei o cinema meio sei lá, acho que, por exemplo, meus amigos ficavam muito, nossa, que fotografia desse filme, meu Deus! E eu, tipo, legal, sabe? Sim. Foi bom, assim, a sua experiência na faculdade de cinema? Você tem vontade de fazer alguma coisa, dirigir, não sei? Eu tenho muita vontade. Foi uma experiência boa. Eu acho que flerta um pouco com o nosso mundo, apesar de ser uma outra, enfim, um outro campo de batalha, né? Exato. Mas eu acho que tem uma coisa meio parecida na hierarquia, na dificuldade também, né? Mas sempre fui encantado por cinema e eu tenho vontade, sim. Tenho vontade. Acho que é muito. Eu não sei, assim, eu
eu ainda não tenho vontade de dirigir, mesmo no teatro. Só que alguns amigos que eu converso, realmente eles. Eu acho que tá muito ligado, né? A questão do ator com a direção. Tipo, dá uma certa curiosidade, assim, né? Sim. No teatro, você tem vontade também de dirigir? Ou só. Não, no teatro eu não tenho muita, sabia? Eu acho que no teatro, eu não sei, talvez na minha cabeça seja um pouco diferente. Eu acho que não que no cinema não seja difícil, mas é que no teatro eu coloco a função da direção num lugar muito alto, sabe? Uhum, É meio doido isso, mas eu tenho um pouco isso com o teatro, sabe? De que teatro é aquilo ali ao vivo. Claro que você tem todas as funções que vão, né, agregando para o espetáculo, enfim, elenco, a direção de arte, cenário e tudo mais. Mas é que eu acho que no cinema é, é a arte do diretor, mas também, assim, é a montagem, né? Uma montagem é tudo num filme, é uma puta trilha, enfim. Mas eu acho que no teatro você não tem muitos artifícios, sabe? sim. E, e não sei, eu acho que eu acho que eu tenho vontade, mas assim, muito mais lá na frente, sabe? Não, nem Uhum. penso agora, assim, mesmo. Acho que eu É, precisaria de muita bagagem, sabe? não, deve ser dificílimo, né? Enfim, criar uma concepção, enfim. É, eu ia te perguntar, eu tenho conversado com pessoas mais velhas, né, como eu comentei, e sempre tem essa coisa, né? A carreira é muito difícil, e aí as pessoas contaram histórias assim, tipo, que você fala, meu Deus, olha o que essa pessoa passou, olha como demorou pra de fato acontecer alguma coisa. Você tem essa angústia, assim, dessa coisa da carreira do ator ser difícil? Eu, eu acho que sim. Assim, eu sempre desde pequeno entendi que era difícil. Então, no momento que eu entendi isso, eu falei, ok, eu vou lidar com isso, sabe? Mas eu também tenho a sorte e eu reconheço o privilégio que eu tenho, né? Dos meus pais, eles sempre, assim, sempre mesmo acreditaram em mim, sempre me ajudaram, sempre forneceram essa zona é, de segurança para mim, sabe? Para poder experimentar e me jogar. Então, assim, reconheço e sou muito agradecido. Mas é uma carreira que é difícil por conta primeiro, como o nosso país reage à nossa profissão, né? Acho que isso já lá em cima já vai afetando muitos outros níveis. Sim. É difícil de produzir, né? De produzir, enfim, seja lá teatro, filme, qualquer coisa. É, é difícil levar público, então assim é difícil conseguir trabalho, é difícil ser aprovado num teste, é difícil, tem uma concorrência grande, mas eu acho que no momento que você entende isso e você fala, ok, entendi isso e eu quero, vou seguir ainda assim, aí pronto, daí eu acho que é uma chave que vira, sabe? Eu tenho muitos amigos que sofrem muito assim, e, e infelizmente é isso, vai seguir, a gente vai Uhum. terminar um trabalho, você vai ficar desempregado e vai saber lá quando vai ser o próximo, entende? Quando vai Exato. ser a próxima peça, ou próxima, enfim, né, outro trabalho. E isso vai ser pro resto da nossa vida enquanto a gente for ator, sabe? E eu acho que quanto antes a gente entender isso e responder a pergunta se é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida, eu acho que é a melhor coisa, sabe? Sim. Eu confesso que eu tenho muita essa angústia ainda, sabe? De tipo, meu Deus, eu tô nesse processo, assim, de então, de lidar, eu acho que essa é a grande chave, né? Não sei se você concorda, mas de lidar como uma profissão, né? Porque por ser uma. Eu também, desde criança, quero ser atriz, por ser um sonho, assim, eu acho que a gente fica um pouco, o ator, ser ator tal. Quando você vê que é uma profissão e você lida dessa maneira, acho que fica muito mais palpável, assim, muito mais concreto para de fato se realizar alguma coisa, né? Tipo, Sim. você Sim, né? Você tem um pouco essa coisa, eu tinha e tô tentando quebrar aos poucos, mas essa coisa de querer mudar alguma coisa no teatro, querer chegar em algum lugar. Você tem assim grandes objetivos ou você lida como dia a dia, assim, uma coisa mais. eu acho que a, a, a grande
não ia chamar de exigência, mas eu acho que requisito hoje para eu fazer qualquer projeto Uhum, é se eu acredito nisso, sabe? Porque se eu não acredito, se eu tenho assim, se tem alguma partezinha de mim assim que não acredita, que duvida daquele projeto ou do discurso, do que quer falar, eu não entro, sabe? Isso eu uhum, entendi e é uma coisa que me ajudou muito, assim, sabe? Eu tirei um peso das minhas costas. Eu lembro que antes, quando eu, às vezes, aparecia um convite, alguma coisa, e eu recusava, sofria muito, muito, muito. Mas eu acho que a pior coisa é você entrar num projeto que você não acredita e aí você. É a pior coisa, sabe? Se você não acredita, como é que você vai fazer outras pessoas acreditarem, sabe? sim, E a nossa profissão é isso, é falar de verdade, é passar a verdade. E aí não tem como você passar a verdade se aquela não é uma verdade para você também, né? Se você não uhum. acredita. Então eu acho que o grande requisito meu hoje é isso, é acreditar naquilo, sabe? Sim, e tem muito essa coisa de a gente sempre quer, talvez, também mais do que a gente tem, né? Então, eu conversei disso recentemente com o André Garoli, ele até fez uma live aqui comigo, foi a primeira, e eu falei, Garoli, tipo, o que é ser atriz, né? A gente fica, eu, né, quero ser atriz. Então, eu falo, ser atriz é fazer uma peça. Aí eu fiz uma peça. Não. Ser atriz, eu sinto que a gente fica buscando algo que talvez não chegue, né? Porque ser atriz, ser ator, é esse processo, né? Tipo, É? esse. Tava falando, Não, esse, total. né? E você falou uma coisa agora voltando para um assunto meio polêmico. Você falou do país, né? Que também tem isso, né? A forma com que o país, o governo lida com a nossa profissão, com a cultura. Como você se sente em relação a isso? Tipo, eu fico muito nervosa, assim. O que você pensa sobre o momento atual, sobre o que pode acontecer com a cultura? Você tem essa angústia? Olha, eu fico muito triste, aí eu fico muito indignado, eu fico com muita raiva, e aí eu fico muito decepcionado, sabe? A gente vai passando por todos os estágios, assim. Mas eu acho, Natália, que a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente. É claro, é uma via de mão dupla, né? Primeiro, o governo tem que respeitar a nossa profissão, para a sociedade, no geral, respeitar também. Mas eu acho que se a gente for fazendo esse trabalhinho nosso, trabalhinho no sentido de formiguinha mesmo, sabe? De fazendo espetáculos, levando para o maior número de pessoas possível, e fazendo um trabalho que a gente acredita, com qualidade, com mensagens, eu acho que a gente vai mudando, sabe? Nossos círculos, nossos pequenos círculos. E aí vai ter um momento que o governo não vai ter como ignorar mais isso, sabe? Se a gente, enquanto povo, se unir, começar a defender, entender a importância da cultura, é, não vai mais ter como eles ignorarem, sabe? Eles fazerem o que eles estão fazendo. Então, eu acho que a gente tem que seguir cada vez mais forte e se juntando, sabe? Mesmo assim. Exato. Sem parar mesmo. E acho que trocando, né, as experiências, conversando. Tipo, isso que a gente tá fazendo, querendo ou não, é muito legal no sentido de ir cada vez mais fortalecendo, né, essa bolha. Tipo, Sim, acho muito importante, né? O Tolentino, diretor do Tapa, sempre fala, né, nossa, na minha época, o teatro era. Os jovens queriam fazer teatro, a gente fazia tudo, a gente fazia peça amadora, a gente não sei o que e tal. E aí um dia eu falei pra ele, Eduardo, mas a sua juventude foi no país do futuro, né? A minha juventude é agora. Você sente um pouco esse não fogo assim dos jovens por justamente estar nesse momento tão deprimente do país? eu sinto, mas eu também sinto que esse momento é justamente a chama, sabe? É o fogo que faz muita gente, assim, ter um puta tesão e um sangue nos olhos, assim, de produzir. Eu tenho um monte de amigo, assim mesmo, que é da nossa geração, que tá aí, meu, arregaçando as mangas, tentando entender como é que funciona edital, que é uma burocracia muito, muito chata, né? Não basta só ser ator, a gente tem que entender de produção, de marketing, mas é muita gente que tá realmente parando e falando, cara, eu quero fazer teatro.
não aparece convite, né? Porque ninguém bate na nossa porta. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer algum projeto que eu acredite. Então, a pessoa busca algum texto, começa a formar uma ficha técnica, vai estudar como viabilizar esse projeto, sabe? Uhum. Então, eu tenho realmente muitos amigos que estão, assim, fazendo coisas muito legais, indo atrás mesmo para levantar. Então, eu não acho que falte isso. Eu acho que tem. Só que, só que é isso. Eu acho que no tempo deles, desses atores é, experientes, né, veteranos, era um outro contexto. A gente não pode esquecer do contexto, sabe? Contexto é tudo. Tem muitos que falam que como o teatro acontecia de segunda a segunda e tinha 2 sessões no sábado e domingo, mas assim, eles não tinham o que a gente tem hoje, que é tecnologia, que é quantidade de produção. A gente entra hoje, assim, através de um toque, de um clique, a gente tem milhares de opções, sabe? De histórias e de entretenimento. Então, a nossa geração, não só a nossa geração, mas eles também, agora estão concorrendo, tem uma concorrência que eles não tinham antes, né? Então, a gente não pode deixar de levar isso em conta, porque é isso. Seria maravilhoso, eu adoraria fazer teatro todos os dias. Eu acredito que você também. Mas é entender o nosso atual momento, sabe? Você acha que tem como a tecnologia, as redes sociais ajudarem o teatro? Ou você acha que realmente Eu é? acho que total, É? total. Eu acho que a gente está entendendo isso agora. Eu não acho que a tecnologia vai substituir o teatro. Não acho. Uhum. Vai virar, sei lá, vai ter um outro nome, uma outra nomenclatura, mas eu acho que não vai ser teatro. Mas eu acho que é muito interessante a gente é, se juntar à tecnologia, sabe? Se juntar ao novo. É, assim como nós somos jovens, mas também tem uma outra galera mais jovem que a gente, que tem uma outra relação com a tecnologia, e o que eles podem também trazer para agregar, sabe? Então Uhum. eu acho que realmente a tecnologia pode ser brilhante. Eu já vi espetáculos muito, muito fodas, onde tinha a projeção só é graças à tecnologia, sabe? Tem espetáculos que fazem projeções incríveis. Eu vi um espetáculo que era dividido em cinema e teatro. Então, em uma sala acontecia o teatro, que era filmado pelos atores, e no outro, um outro público assistia o filme pronto. Então, assim, são experiências muito legais, muito inovadoras. E é teatro também, sabe? Então, eu acho que esse momento da pandemia a gente está entendendo como usar esse negócio aqui, como usar a nosso favor. E eu acho que isso pode desencadear em coisas incríveis para o teatro. Você comentou, né? A gente tava falando como era difícil e tudo mais. Esse falou, tem a falta de público. Você acha que o teatro passa mesmo por esse problema da falta de público? E, enfim, respondi isso, depois eu faço a próxima. Eu não acho que falte público, eu acho que falta a gente chegar no público, porque público Nossa, tem para tudo, né? Eu acho que a grande dificuldade é chegar nas pessoas. Por exemplo, eu sou músico, né? Eu toco um gênero específico, um rock, inglês, tudo mais. Eu, eu sei que tem público para isso. Agora, como chegar nesse público, sabe? Então, a gente quando, sei lá, passa num edital de um espetáculo e a gente arrecada uma grana para pagar toda a produção, os atores, né, aluguel de teatro, e tudo mais, beleza? Foi uma puta guerra que a gente fez para chegar no palco e estrear. Mas no momento que a gente estreia, tem toda a parte de publicidade, porque aquilo ali só vai acontecer se a gente avisar as pessoas que aquilo ali está acontecendo, né? Então, eu acho que não falta público, eu acho que falta mecanismos de como atingir determinado público, sabe? sim, nossa, totalmente. Assim como as propagandas do YouTube, por exemplo. Você vai assistir Uhum, um vídeo específico e aí tem uma propaganda que você fala, nossa, é para mim mesmo essa propaganda, né? Porque, claro, daí já entra naquela questão de dados, que é bem polêmica. Mas, assim, eles entenderam como chegar no público certíssimo, sabe? Não é quantidade, sim qualidade desse uhum. direcionamento. Então eu acho que no teatro a gente precisa se apossar disso, sabe? De começar a entender como funciona isso, de como usar a nosso favor mesmo, para chegar nas pessoas. Sim, e como achar essas estratégias, né, enfim, de aproximar, como você estava falando. É,
E a outra pergunta que eu ia te fazer é: você acha que a nossa geração está distante do teatro? Ou você vê os jovens hoje próximos? Não os jovens que querem ser atores, mas um público jovem. Eu acho que tem de tudo, assim. Eu acho difícil generalizar, né? Eu acho que, por Uhum, exemplo, é, nossos colegas, né, de profissão, tem muita gente que quer, que sonha em fazer teatro, mas assim, não assiste teatro, sabe? E é muito curioso ver isso. Como você quer fazer uma coisa que você não assiste, você não assiste seus colegas em cena, você não. Porque assim, eu realmente eu aprendo muito quando eu vou ao teatro, sabe? Muito mesmo. Às vezes você assiste umas coisas meio ruins, outras que são legais, outras são incríveis. Mas assim, a gente precisa assistir, né? A gente precisa saber o que as pessoas uhum, estão fazendo. Eu acho que a gente aprende muito assistindo mesmo. Então eu acho que na classe existe essa coisa de querer fazer, fazer, fazer e meio que não assistir, não entender o que tá rolando. E eu acho que do público geral, eu já fiz alguns espetáculos. Eu fiz um espetáculo no SESI, que foi praticamente um ano que a gente ficou em cartaz. E era no qual? período. Era Senhor das Moscas do Uhum. Zé Henrique. A gente ficou. Era quinta, sexta, sábado e domingo. E num horário que pode parecer ingrato, mas não é. Que era às 14 horas. Às 14 ou 15, acho que era 15. E assim, é, teatro lotado. Claro que o SESI, né, é gratuito, então tem uma grande acessibilidade. Mas assim, nosso espetáculo era um espetáculo infanto-juvenil e era lotado, lotado de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E assim, gente que ficava para conversar com a gente no final, sabe? No debate. Gente que ficava encantado, que nunca tinha ido ao teatro. Então é isso que eu te falei, que eu acho que tá ligada na outra pergunta, sabe? De como chegar nessas pessoas, de como apresentar o teatro. Eu acho que tem gente que não vai, da nossa geração, que não vai ao teatro, ou diz que não gosta, porque ou não teve oportunidade, Uhum. ou não teve uma boa experiência. Às vezes isso acontece, né? Você vê uma peça que você não entende nada, e aí, enfim, daí a pessoa fala, ah, teatro é isso, e nunca mais vai assistir teatro. Mas, mas enfim, eu acho que é isso. E eu acho que a gente também tem que criar esse diálogo com o público jovem, sabe? A gente não pode só esperar que eles apareçam no teatro do nada para assistir, sendo que a gente precisa oferecer também para eles, sabe? Uhum. Eles precisam, a gente precisa se ver naquilo, sabe? A gente precisa, todo mundo adora se ver representado, se identificar, né? Em qualquer história. Então, a gente também precisa pensar em espetáculos para falar com esse público, sabe? Com essa galera. Sim, não, e tem muito isso, né, que você estava falando. Às vezes a gente escolhe a peça errada para, sei lá, eu indico uma peça para um amigo meu e vejo que talvez não tenha sido a peça ideal, porque ele. Ai, travou, não sei se. Calma, você tá me ouvindo? Né? Tá, travou. Não, mas tudo bem. Calma, posso falar. Pronto, voltou. Eu indiquei, tipo, algumas peças e vi que meus amigos acharam um pouco chato, assim, um pouco difícil. Acho que também tem que ir pelas beiradas, né? E realmente formando esses jovens, né? O que você acha sobre. Calma, não tá dando pra ouvir. Calma. Calma, tá mudo. Você tá. Vocês estão ouvindo, gente? Eu sou só eu. Calma, gente, vocês podem. Ah, o Thales está sem som. Pra mim também. Você quer sair? Eu te chamo de novo? Sai, sai. Não, eu não tô te ouvindo. Sai e eu chamo de novo. Pronto, vou chamar ele de novo.
Vamos ver agora. Pronto. Voltou? A gente Voltou. tava quase num cinema mudo aqui, né? Eu tava tipo. Não, voltou. O que eu tava falando? Nem lembro. Ah, das peças, que tem que escolher, tipo, peças para as pessoas. Tem muito isso, né? A gente tava falando dessa coisa de, sei lá, um amigo meu ir numa peça e achar chata, né? E aí você fala, Hum. teatro é chato. E não, né? Tem Não. muito. Nossa, gente, teatro é muito legal. É que eu fico muito assim, tipo, pros meus amigos, gente, teatro é realmente legal. E eu não consigo provar às vezes, sabe? Mas. Eu acho que é como se fosse uma série, sabe? Nesse momento do isolamento, tenho conversado com muitos amigos sobre série, a gente trocando dicas, sabe? E Uhum. tem umas séries que eu acho que são muito ruins, e aí tem amigos que amam, e tem séries que eu amo e amigos que não gostam, e nem por isso a gente acha que série é uma coisa ruim, né? Eu acho que é a mesma coisa com teatro. Eu acho que tem muita coisa boa, mesmo sendo feita no Brasil, sabe? Às vezes tem umas pequenas pérolas, assim, de uns grupos que do nada todo mundo descobre, né? E aí você Uhum. vai ver o grupo existe há muitos e muitos anos, tem uma carreira incrível, assim, com um repertório invejável. E é isso que a gente acaba não conhecendo, né? Não cai no mainstream e nem por isso não quer dizer que não tem coisa boa, né? Tem coisa boa e eu acho que a gente precisa ficar muito ligado com o radar, assim, sabe? Pra tudo E que tá acontecendo. tem tanta informação, tanta coisa, tem 1000 peças em cartaz, assim, e aí a gente se perde, né, nessas informações, Sim, né? Isso que sim, acho importante saber direcionar, né? Assim, total. fora o teatro, uma coisa que eu ouço muito assim sobre a nossa geração, essa coisa, eu já ouvi muito, nossa, mas a sua geração é alienada, mas a sua geração não ouve MPB, mas a sua geração. Você sente isso, assim, das pessoas que você conhece? Você sente que a nossa geração é alienada? Eu sinto que tem esse preconceito. Uhum. É, é, me dá preguiça quando eu escuto esse preconceito. Qualquer tipo de preconceito me dá preguiça, mas esse também, né? Eu não sei, eu acho que tem essa coisa de tentar criar barreira o tempo todo, sabe? Esse saudosismo, às vezes, ele é bom, né? Pra gente pensar em coisas que eram boas e pra gente não perder a essência do que é bom, enfim, seguir. Mas às vezes eu acho que esses comentários, assim, eles colocam a gente num lugar muito criam um muro, sabe? Cria uma barreira. Então, e a gente, artista, principalmente jovem, assim, a gente fica num lugar meio tentando entender. E aí? O que eu faço com isso, sabe? Eu não vou conseguir mudar a geração, não vou conseguir mudar como o mundo, mas eu sinto que é isso. Esses comentários, eles meio que não ajudam muito, né? Eu tenho essa impressão, assim. E é isso, eu acho difícil generalizar. Eu acho que tem gente de tudo que é tipo, que gosta de teatro, que não gosta. Eu acho que a gente precisa pensar nesse público e não afastar, sabe? Esse tipo de comentário só distancia, eu acho. Uhum. Coloca num lugar como se, pô, teatro é só de gente muito intelectual, é só de cabeça, sabe? Não, isso é bobagem, isso é bobagem. Eu acho enfim, tem coisas sendo produzidas de tudo que é maneira, né? Uhum. Eu vejo assim. Sim, e pelo menos eu fazendo aqui o infoteatro e tudo mais, eu tenho visto muitos amigos assim se interessando, amigos que não são de teatro, mas se interessando, tipo, achando legal e vendo que os atores são pessoas normais, sabe? Tipo, então é muito legal assim esse movimento e acho que é muito pelo conhecimento, né? Se as pessoas começarem a conhecer, saberem que existem as peças em cartaz, onde estão em cartaz, tudo mais, eu acho que talvez esse seja o único jeito, né, assim, de aproximar. Você vê algum outro jeito da gente aproximar? Eu acho, eu acho, assim, pensando, eu acho que tem uma coisa no Brasil que é a cultura da celebridade também, né? Uhum, Que eu acho que é isso que as pessoas confundem um pouco também. As pessoas veem um ator e elas automaticamente ligam à celebridade, né? Televisão.
E uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Tem Uhum. uma relação, mas assim, não quer dizer que uma coisa seja a outra. Então eu noto que, por exemplo, tem muita gente que vai ao teatro para ver gente famosa, e aí, ou esperando ver o personagem lá da novela, não sei o quê, e acaba. Às vezes é um dispositivo bom que leva essa galera que não Uhum. iria pro teatro, né? Isso ajuda, com certeza, né? Não tem como dizer que não, porque um produto que passa no horário das 9, que, enfim, o Brasil inteiro assiste, é óbvio que vai fazer diferença, e aí muita gente você consegue carregar, né, pro teatro. Mas eu acho que tem um pouco essa confusão, sabe? Quando as pessoas perguntam assim, quando é que você vai aparecer na novela? Quando que você vai aparecer no Faustão? Não sei o que são os comentários meio que... Mas é isso, eu acho que é essa cultura da celebridade, as pessoas misturaram as coisas, sabe? E a gente precisa cada vez mais falar disso para realmente, sabe? Uhum. Explicar para as pessoas. E eu acho que no teatro tem... Teatro é uma coisa maravilhosa, é uma experiência que é, eu fico lembrando o último dia meu de vida lá fora, né? Antes da quarentena, eu fui no teatro, eu fui ao teatro. E aí eu já tô morrendo de saudade mesmo, assim, porque eu acho que é uma experiência que você não vai ter em outro lugar, sabe? A Sim. experiência que você vai ter no cinema é outra coisa. A experiência que você vai ter assistindo um grupo de dança é uma outra experiência. Agora, teatro é uma outra coisa também, sabe? Que você só vai experimentar quando você vivenciar no mesmo barco, sabe? Sim, eu ouvi, eu até postei aqui uma entrevista da Beatriz Segal que ela falava, ela ria assim, nossa, eu acho engraçado que hoje em dia os jovens atores estão mais preocupados em aparecer em algum lugar, estão buscando, né, a televisão, e eu acho isso tão engraçado, tipo, e ela ria, assim, e eu acho que tem muito isso, né? Eu, vou ser sincera, quando eu entrei, assim, no Wolf, eu pensava, nossa, eu quero muito fazer televisão e estar, e aí eu fui vendo que, e muitos amigos, assim, o pessoal da minha turma tinha muito esse desejo, tudo mais. E quando a gente vai esclarecendo um pouco as coisas, tudo vai ficando um pouco mais. Você vai conhecendo, né? Sempre voltando a isso. Você vai conhecendo o teatro, conhecendo os atores, conhecendo os grupos de teatro. Isso vai tomando uma dimensão tão maior, né, do que buscar ir para um determinado veículo, né? Sim. E eu sinto um pouco, eu não sei se você concorda com isso, essa coisa do Instagram, tudo mais, de seguidores. Você acha que isso também influencia, além das coisas da Globo, enfim, da televisão? Você acha que tem essa coisa de seguidor, assim, hoje em dia? Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu estava dizendo de antes, só para concluir aquele pensamento do Uhum, lance da cultura da celebridade. Eu acho que tem muita gente que chega de paraquedas num curso de teatro achando que lá vai ser uma escada para aparecer na televisão, enfim. E é muito louco, porque assim, a profissão é ator, né? Ator, atriz. Tem o teatro, tem a televisão, tem o cinema, são veículos, mas assim, eu lembro que no meu curso, assim, e assim, em diferentes escolas, tá? Sempre tinha algumas pessoas que estavam com uma ideia equivocada, sabe? É, do teatro. Pode ser que realmente o sonho dela seja fazer novela ou fazer filme, enfim, e tudo bem, né? Mas eu uhum, acho que quanto antes você entender isso, melhor, sabe? Eu acho que esse lance das redes sociais, eu acho que existe sim essa coisa de número de seguidores e é um inferno, uma coisa muito, muito, mas isso só tá se fortalecendo do outro lado, sabe? No momento que você vai uhum, escalar um elenco e você leva em conta isso, ou isso é um pré-requisito para você ser escalado, um certo número de seguidores, você já vai criando esse sistema, sabe? Se na parte de lá, de quem está escalando, de quem está escolhendo, já existe isso, ferrou. Porque aí vai criando um sistema e aí vai chegando nos atores que
só querem trabalhar e vão pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir trabalhar? Se para trabalhar eu vou precisar desse número de seguidores, então é um ciclo vicioso. Uhum. Calma, eu não sei se travou de novo. Não. Você tá me ouvindo? Ai, meu Deus, agora eu não tô te ouvindo de novo. Será que vocês estão ouvindo, gente? Acho que é melhor, né? Boa. Gente, as dificuldades aqui. Calma, vou chamar já. É engraçado que antes eu ficava muito nervosa com isso e agora é tão normal já que no teatro não tem isso, gente. Isso é uma das coisas maravilhosas. Calma, deixa eu ver. Pronto. Pronto. Foi? Foi. Olha, gente, essas 60 pessoas que estão, elas são guerreiras, porque se elas não forem embora ainda, É mesmo. porque elas realmente querem participar. Exato. Coisa do infoteatro, no primeiro dia, na primeira semana que eu fiz, eu falei, nossa, eu tenho 30 pessoas, sabe? Que máximo, 30 pessoas me seguindo aqui pra falar de teatro. Aí na segunda semana, ai, tenho 500. Quando é muito louco isso, tipo, eu tô tentando desconstruir isso. Quando, assim, eu ganhei 1.000 seguidores, eu falei, nossa, mas agora eu preciso de mais, eu preciso de mais. Sabe, uma, não sei explicar, a gente esquece que são pessoas, né? Então, tipo, tem muito isso. São 63 pessoas ouvindo a gente falar de teatro, sabe? É, sim, se a gente tivesse numa sala com 60 lugares, Nossa, seria... exato. Mas eu acho que é bem isso. Às vezes a gente vai perdendo um pouco a referência, né? Uhum. Nossa, muito. E essa coisa do Instagram também, pra mim, foi muito assim. Eu falei, vou fazer um Instagram chamado Infoteatro. Aí depois que eu criei, eu falei, nossa, que nome horroroso, né? Porque quem sou eu? Eu fiquei pensando, quem sou eu para informar alguém de teatro, sendo que eu também tô aprendendo teatro ainda? Aí, Mas como canal é muito legal, porque você está fazendo um. Eu vi você entrevistando uma galera muito massa, sabe? Pamir, Sandrinha, sim, isso que é legal, sabe? Criar essa ponte mesmo, usar a tecnologia a nosso favor, mano. exato, para aproximar, para trazer as pessoas, e é isso que a gente estava falando, né? Para mostrar que são pessoas, né? O Sérgio Mastropasco falou isso. Ele falou, Nath, quanto mais a gente mostrar que a gente é normal, porque a gente é mesmo, quando a gente estiver no palco, mais as pessoas vão achar incrível, porque elas Sim. vão ver assim, a diferença, né? E eu acho que a gente tem que desmistificar também, não só isso, mas muita coisa, sabe? Uhum, Na profissão. é, Eu lembro que quando eu fiz novela, que foi em 2013, 2013, 2014, uhum, eu lembro que quando eu fiz, foi um balde de água fria, assim, porque foi muito importante para desmistificar muita coisa, sabe? Às vezes a gente cria umas coisas na nossa cabeça. Óbvio que tem gente que quando entra lá começa a viver umas coisas, entra no jogo, sabe? E é meio perigoso se você entrar nesse jogo mesmo, porque você vai perdendo a noção das coisas. Então, assim, a gente tem que. Às vezes o Instagram ele cria esses mitos, sabe? uhum. Não gosto nem de falar mito, porque mito já está relacionado. Mas a gente acaba criando um pedestal para as coisas, um distanciamento que, no fim das contas, ele não existe, sabe? Sim. Não, e o teatro eu acho que é o oposto disso, né? O teatro é justamente a aproximação, né? Eu acho que isso que é um pouco contraditório, assim, das redes sociais, tipo, em relação ao teatro, né? O teatro é justamente diferente disso, por conta, primeiro, do contato, né? Da questão.
aqui também tem a coisa do presente, nas lives e tudo mais, mas é muito diferente, né? Porque lá você tá lá, né? E aqui, eu não sei se você tem essa impressão, parece que é outro mundo, assim, é um lugar muito mais. Não sei, Aqui é outro mundo. É outro mundo. Teatro é uma coisa muito. Eu ainda não entendi o que é teatro, sabe? Tem uma coisa que sempre quando a gente vai entrar em cena, é uma coisa que às vezes não dá nem pra explicar o que acontece ali, né? Às vezes você sai de uma sessão, você não sabe dizer o que aconteceu ali, mas você sabe quando aconteceu ou quando não aconteceu, né? É uma coisa, é uma coisa que não é palpável, é num campo diferente, porque você sabe quando rola uma conexão, né, entre público e os atores no palco. E esse jogo, quando acontece, é muito massa, né? É nossa, é tipo, muito, né? é muito massa. Então, teatro é mágico, o Antônio disse ali. E realmente, é uma coisa que eu acho que agora, quando a gente voltar, e Uhum, eu acho que a gente vai voltar, é uma questão de tempo, mas assim, a gente vai voltar. E, exato. e quando isso acontecer, eu acho que a coisa vai. Eu acho que a gente vai valorizar mais. Eu acho que o teatro vai ganhar mais força, sabe? Na minha visão. Porque é algo que a gente tá vendo que não tem como ser substituído. O Uhum. teatro só acontece ali, presencialmente. Você olhando o ator ali na sua frente, sentindo a respiração, o volume, enfim, é uma coisa que. Eu tenho visto algumas peças que estão. Alguns portais que estão divulgando peças né, filmadas, óperas e tudo mais. E não é a mesma coisa, né? Nunca vai ser. Então, eu acho que a gente, nesse momento de hiato, de intervalo, a gente está percebendo o real valor do teatro, sabe? Do encontro que acontece ali. E para muita gente, as pessoas só começam a valorizar quando elas perdem também, né? Eu Sim. acho que é um pouco do ser humano, assim. Quando a gente perde, a gente realmente dá valor. E eu acho que o teatro ele vai ganhar um lugar mais especial que ele já tinha, sabe? A gente vai realmente valorizar o encontro e o contato, assim, eu Nossa, acho. e também tem muito isso, né? Eu vi algumas apresentações virtuais, enfim, de monólogos. Só que o teatro tem o. Primeiro, é um ritual, né? Tem o ir ao teatro. Aí você chega, você dá seu ingresso, aí você espera, aí você acha a sua poltrona. Aí tem aquele tempo, aí tem o terceiro sinal, aí os atores aparecem, aí depois os atores agradecem, você vê eles, né? Tipo, eu acho que essa experiência, assim, eu não. Sério, só de falar me dá vontade de viver de novo isso, né? Porque Tudo pode acontecer, né? Tudo uhum, pode acontecer naquele momento ali. tem uma fragilidade, né, no momento do teatro que faz ele ser muito potente, né? Sim. Eu já saí, assim, muito emocionado, sabe? De vários espetáculos, assim. Eu tenho essa rotina de ir ao teatro com amigos e depois a gente sai para comer alguma coisa e assim, a gente fica comentando sobre o que a gente assistiu e eu acho que faz parte do teatro, sabe? Esse Exato. pós-teatro ainda tá dentro dessa experiência que é o que o teatro é, cria, sabe? E te oferece, assim. Realmente, o teatro mudou a minha vida, sabe? Pode ser muito piegas falar isso, Não, mas mas tanto como artista e quanto espectador, assim, eu já vi coisas que realmente me arrebataram, que me fizeram mudar de pensamento, de postura em relação a várias coisas. E enquanto artista, assim, eu já fiz algumas peças que... eu fiz uma peça, Vincent River, né, que é com Sandrinha Corvelloni, direção do Darson Ribeiro. A gente... Essa peça me tocou num nível que assim, o espetáculo que acontecia era e o momento pós-espetáculo, quando a gente recebia gente, era um segundo espetáculo, sabe? Eu e a Sandrinha, a gente ficava se olhando, assim, eu olhava ela lá recebendo gente, ouvindo coisas, eu aqui, a gente se olhava, a gente respirava fundo e, assim, coisas incríveis, sabe? Muita gente jovem indo ao teatro, gente que nunca tinha ido, gente que me falava assim, olha,
eu vim assistir, é, e aí eu trouxe minha avó, e daí depois eu trouxe minha mãe, e agora elas entenderam um pouco o que significa isso pra mim na minha vida, porque a peça fala sobre homossexualidade. Então era muito bonito de ver como a peça realmente estava mudando a relações, sabe? Mudando Uhum. a vida. Pode ser uma coisa muito pequena, uma peça, mas assim, a gente nunca sabe a força que isso tem, o impacto que isso pode ter numa vida, né? Nossa, E, e essa peça foi um exemplo. Eu lembro que eu saía assim, às vezes eu saía do teatro e eu ia meio que com o olho cheio de lágrimas, assim, sabe? Embora pra casa. Porque eu ficava pensando naquilo que acontecia e no que as pessoas me falavam. É muito lindo quando isso acontece, né? sim, e isso que você falou, né? Pode parecer uma coisa pequena, porque é uma peça, mas tem muito isso, né? Se tocou uma pessoa, é importante. Eu sei que parece, enfim, piegas também essa frase, mas cada vez mais eu vejo que isso faz sentido, né? Assim, porque é muito isso. Ah, quem que eu vou atingir fazendo essa live, por exemplo? Só que se a gente ficar pensando dessa maneira, né, de não vale a pena, são poucas pessoas, a gente também não vai fazer nada, né? Então, acho que de Sim. fato é muito importante. E só para finalizar aquele assunto, que você falou que o teatro também é o pós, né? O sair para conversar sobre a peça e tudo mais. Eu tento muito mostrar para os meus amigos que teatro pode ser uma opção como cinema, né? Então, você vai ao cinema com seus amigos, com a sua namorada, e você pode ir ao teatro, né? E Não. é um hábito, eu acho, também, né? É um hábito que você cria, assim. É, e é viciante. Depois que você vai ao teatro, assim, uma, duas vezes, eu acho que enfim, aquelas pessoas que estão no palco, elas estão dedicando o tempo delas para apresentar algo para você naquele momento, entendeu? É muito específico, é muito pessoal, é muito personalizado. E aquelas pessoas que estão na plateia, elas também saíram da casa delas, elas pegaram uma condução, sabe? Tem gente que às vezes vem de outra cidade, sabe? Falar que foi assistir a peça. Então, assim, elas realmente estão dedicando tempo. E hoje em dia, o tempo, para mim, é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Nossa, Então, se alguém dedica o tempo dela para assistir você, e você dedicando seu tempo para apresentar, isso é muito lindo, é muito precioso, sabe? Eu acho. Thales, a gente tem 2 minutos. Eu queria já agradecer muito. Realmente foi muito importante para mim. Acho que é muito legal assim conversar com pessoas da minha idade, da mesma geração, saber, sabe, o que você pensa. Foi muito importante mesmo. Eu E adorei, obrigado. A conversa fluiu muito, né? Apesar das minhas quedas aí de internet. exato, não, foi ótimo. E é isso, eu vou fazer live essa semana com o Felipe Bragança e com o João Cortes. E semana que vem, o último final de semana. Mas é isso, gente. Quem quiser saber mais de teatro, acompanha aqui. Eu vou sempre. Enfim, a gente pode falar de novo, a gente vai se falando. Obrigada mesmo, achei muito Boa. legal. Eu adorei o papo também. Valeu, Nath. Tenho vontade de ir ao teatro, mas eu tô. Nossa, eu tô aqui me tremendo já. Não vejo. Tchau, gente. Beijo a todos. Tchau, gente.